Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a probabilidade da união de dois eventos. É imprescindível que antes de assistir essa aula você tenha assistido a aula 1, a aula 2 e tentado resolver as questões propostas no final da aula 2, bem como assistido os vídeos de correção no meu canal do YouTube, certo? Então vamos lá. O que é a probabilidade da união de dois eventos? A probabilidade da união de dois eventos é definida da seguinte maneira. Considere dois eventos AB, certo? De um mesmo espaço amostral, ômega, não vazios e equiprováveis. A probabilidade de acontecer o evento A ou B, e esse ou aqui eu coloquei em destaque porque ele é muito importante, porque é ele que vai nos fazer identificar que nós vamos utilizar essa relação da probabilidade da união de dois eventos para resolver o problema. Eu quero dizer que eu quero que aconteça o evento A ou eu quero que aconteça o evento B. Sempre que aparecer esse ou e eu estiver falando de dois eventos de um mesmo espaço amostral finito e não vazio, nós vamos calcular a probabilidade de acontecer A, U, esse Uzinho aqui é o símbolo da união, B, tá certo? Quando eu estou lendo o problema, essa união vai vir representada pelo ou. Quando eu estou escrevendo a fórmula matemática, essa união vai vir representada por esse Uzinho aqui, certo? Como é que eu faço para calcular a probabilidade da união de dois eventos? Bom, a probabilidade da união de dois eventos, que é o P de A união com B, é igual a probabilidade de acontecer A, que é o primeiro, mais a probabilidade de acontecer B, que é o segundo, menos a probabilidade de acontecer A, aí esse símbolozinho virado para baixo. Você já estudou isso lá no ensino fundamental e também no primeiro ano, que ele significa interseção, que é o que o conjunto A tem de igual com o conjunto B. No caso aqui, como a gente está falando de eventos, o que o evento A tem de igual com o evento B, tá certo? Então, eu somo A, probabilidade de A, mais a probabilidade de B, menos a probabilidade da interseção, tá certo? Para ficar mais fácil essa fórmulazinha aqui, nós vamos utilizar ela prontinha assim, ó, já. Ok? Que a probabilidade de A união com B vai ser o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos o número da interseção, dividido pelo meu espaço amostral, certo? Onde, como eu acabei de dizer, esse N de A é a quantidade de elementos do evento A, que é o primeiro aqui. N de B é a quantidade de elementos do evento B. Esse A interseção B é a quantidade dos elementos de A e B, de ambos, que aparecem nos dois, tá certo? E esse N de ômega é a quantidade de elementos do espaço amostral. Não se aflige achando que é difícil, que a fórmula é muito feia, não é nada disso, tá certo? Você vai ver no exemplo que é bem simples de identificar e também de aplicar na fórmula, tá certo? Vamos ver um exemplo. Olha aqui. Numa urna existem 10 bolas numeradas de 1 a 10. Já sei que meu espaço amostral é de 1 a 10. Retirando-se uma bola ao acaso, qual a probabilidade de acontecer um múltiplo de 2 ou, olha aqui a palavrinha mágica, um múltiplo de 3? Então, ó, quando aparecer esse ou aqui, ó, tá em destaque, você já sabe que vai ter que usar essa fórmula da probabilidade da união de dois exemplos. Porque esse ou aqui significa união. Que eu quero dizer o seguinte, eu ganho quando? Eu ganho quando eu tiro um múltiplo de 2 e eu também ganho, ou eu ganho quando eu tiro um múltiplo de 3, tá certo? Então, esse múltiplo de 2 pode ser o nosso evento A. O múltiplo de 3 pode ser o nosso evento B. Vamos tirar os dados da questão, então. Sempre começa pelo espaço amostral. Qual é o meu espaço amostral? São as bolinhas que estão numeradas de 1 até 10. Então, eu escrevi ó, o ômega, que é o espaço amostral, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São as bolinhas. Aí, o que é que eu quero? Eu não quero só uma coisa agora, eu quero duas coisas. Então, eu quero o evento A e quero o evento B. O evento A, eu estou pegando esse primeiro aqui, ó, os múltiplos de 2. Quem são os múltiplos de 2? São os carinhas da tabuada do 2 que estão aqui dentro, ó. Lá nas respostas da tabuada do 2, eu tenho o 1? Não. Eu tenho o 2, tenho o 4, tenho o 6, tenho o 8 e tenho o 10. Não é assim? Então, esse é o meu evento A, os múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10. Tem que estar aqui dentro, lembre disso, tá certo? Os múltiplos de 3. Quem são os múltiplos de 3? Quem são as respostas da tabuada do 3? É o 3,
o 6, o 9, aí o próximo seria o 12, mas o 12 não está aqui dentro, então só fiquei com 3, 6 e 9, que são os múltiplos de 3. Até aqui é bem parecido com o que a gente estava fazendo, só que você não está tirando um evento, você está tirando 2 eventos porque estão separados por essa palavrinha ou, tá certo? A novidade é a interseção. O que é a interseção? Eu olho para o A, olho para o B e vejo o que é que eles têm de igual, que é o que eu chamo de interseção, tá certo? O 2 aparece no A, mas ele aparece no B? Não. O 4 aparece no A, mas ele aparece no B? Não. O 6 aparece no A. Ele aparece no B? Aparece, ó. O B está aparecendo nos dois. Então, o B faz parte da interseção, que é esse símbolozinho virado para baixo aqui, tá certo? Interseção é o que aparece no evento A e no evento B, que aparece em ambos, tá certo? Aqui não é um ou, é um e, tá certo? Então, é o que aparece em A e o que aparece em B, tá certo? A interseção é representada pela letra E. Desculpa que foi um erro meu. Então, ó, o 8 aparece nos dois? Não. O 10 aparece nos dois? Não. O único número que aparece nos dois é o 6. Pronto, você tirou todos os dados do problema. Você tirou o espaço amostral, tirou o evento A, o evento B e a interseção. E agora? Agora eu vou contar quantas coisas tem em cada um. Não é assim? Aqui dentro do meu espaço amostral, tem quantos elementos? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tem 10 elementos. Aqui dentro do A tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 elementos. Aqui dentro do B tem quantos elementos? 1, 2, 3. E aqui dentro da interseção tem quantos elementos? Tem quantas coisas aqui dentro? Só tem um, tá certo? Agora nós vamos pegar esses dados aqui e vamos aplicar na nossa fórmula, ok? Então vamos lá, só repetir aqui os dados e tá aqui a nossa relação. A probabilidade de acontecer A ou B, ou a probabilidade da união de A e B, é dada por essa relação matemática. É o número de elementos de A mais o número de elementos de B, menos o número de elementos da interseção, dividido pelo meu espaço amostral, tá certo? Então, vamos substituir. Ó. Esse N de A, eu vou substituir por 5. O N de B, eu vou substituir por 3. A interseção eu vou substituir por 1. E o espaço amostral eu vou substituir por 10. Então, vai ficar assim, ó. O N de A eu troquei por 5. O N de B eu troquei por 3. Tá vendo que eu tô repetindo mais? Menos a interseção, que é 1, dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral, que é 10. Agora é simples. 5 mais 3, 8. 8 menos 1, 7. Então, 7 sobre 10. Vou de novo, ó. Eu troquei o N de A por 5. Troquei o N de B daqui, ó, por 3. Troquei o N da interseção de A e B por 1. E o N do meu espaço amostral por 10. Somei 5 mais 3, 4. Desculpa, 5 mais 3, 8. Desculpa. Menos 1, 7. Dividido por 10. 7 e 10 não dá para simplificar, então eu posso deixar aí. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo. Ó, é muito comum nas questões de análise combinatória e de probabilidade falarem de baralho, tá certo? Então é importante você conhecer o baralho, certo? Então, olha aqui, o baralho tem 152 cartas, um baralho completo, tá certo? E que cartas são essas? As cartas são separadas por 4 símbolos diferentes que nós chamamos de naipes, ok? Então, eu tenho aqui a espada, que é esse naipezinho do coração. Tenho o ouros, que é esse naipe aqui do losango. Tenho essa florzinha, que é o naipe de paus. E tenho o coração, que é o naipe de copas, tá certo? O baralho vai de 1, que é o ás, que a gente chama, né? Pode ser considerado como 1, até o 10, quando eu falo de números. E aí, depois tem 3 elementos que são figuras, que é o valete, que é o J, a dama, que é o Q, e o K, que é o rei, ok? Então, no baralho eu tenho, de cada naipe, 13 cartas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu tenho 13 cartas de copas, de espada, tenho 13 cartas de ouro, 13 cartas de paus e 13 cartas de copas. Ok? O que eu preciso saber do baralho, Vanessa, para resolver as questões de probabilidade? Eu preciso saber que o baralho tem 52 cartas, que cada naipe tem 13,
cartas. Então, se ele falar de cores, como eu tenho duas cores pretas, eu tenho 26 cartas pretas e 26 cartas vermelhas, tá certo? Então, a questão diz o seguinte, ó, se retirarmos aleatoriamente uma carta do baralho, com 52 cartas, então tá o baralho misturado, aí você tirou uma carta. Aí, qual é a probabilidade de ser um 8 ou, aqui é a nossa palavrinha mágica, ó, ou indica a união de duas coisas, de dois eventos que eu quero que aconteça. Eu ganho se tirar um 8 ou tirar uma carta vermelha. Então, você abre o baralho, eu vou te pagar R$100 se sair um 8 ou se sair uma carta vermelha. Qual é a chance de você ganhar esses R$100, certo? Então, é isso que a gente vai calcular. Então, vamos lá. Quantos 8 tem aqui no meu baralho? Bom, o 8 está aqui, ó. Eu tenho quantos 8? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, esse é o meu evento A. Eu tenho 4 elementos. Perceba que nesse caso eu nem preciso ficar escrevendo, porque eu já coloquei o baralho todinho aqui, certo? Você não vai precisar desenhar o baralho no seu caderno. Então, como é uma questão que está trabalhando com valores altos, você não vai escrever as 52 cartas. Você pode já ir direto para as quantidades. Então, eu tenho aqui quantos elementos no evento A? Eu tenho 1, 2, 3, 4. E quantas cartas vermelhas? Vermelhas eu tenho, ó, todas essas que são 13 e todas essas que são 13. 13 mais 13, 26, ok? Então, ó, só voltando aqui, ó. Então, o meu baralho tem 52 cartas, é o meu espaço amostral. O número de elementos de A, quem é esse A? Esse A aqui é a quantidade de números 8. Quantos 8 eu tenho no meu baralho? Eu tenho 4. Quantas cartas vermelhas eu tenho no meu baralho? Eu tenho 26. São 13 de copa e 13 de ouro. Aí agora eu vou voltar lá para o meu baralho, só para mostrar para vocês. A interseção. A interseção são os 8 que eu tenho e que são vermelhos. Quantos 8 vermelhos eu tenho aqui, ó? 8 vermelhos eu tenho 2. O de ouro e o de copas. Vamos voltar para a gente entender, ó. Nós estamos com o meu espaço amostral, que é tudo que pode acontecer, que são as 52 cartas. Então, eu tenho 52 cartas. Então, a quantidade de cartas que eu tenho é 52. Quantas cartas são 8? 8 eu tenho 1, 2, 3, 4. É o N de A, tá certo? Quem é o N de B? São as cartas vermelhas. Quantas cartas vermelhas eu tenho? Uma fileira que tem 13, outra fileira que tem 13. Se eu contar aqui quantas cartas vermelhas eu tenho, eu vou achar 26. Então, o N de B é 26. E aí, eu preciso achar a interseção. A interseção é o que é as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, é um 8 que é vermelho. Então, quantos 8 vermelhos eu tenho? Eu tenho 1 e tenho 2. Por isso, ó, que esses são os nossos dados. A quantidade de cartas que eu tenho é 52. O número de 8 que eu tenho no baralho é 4. O número de cartas vermelhas que eu tenho no baralho é 26. E quantos 8 vermelhos, que é a interseção, que eu tenho? É 2. Perceba que esse problema é diferente do problema anterior em que você escreveu cada um dos elementos e aí fica fácil de ver quem é a interseção. Como eu disse para vocês, o que a gente utiliza para resolver as questões de análise combinatória e probabilidade não é a descrição dos elementos, é a quantidade, né? Então, a quantidade é o que me interessa. Escrever é só para facilitar a nossa visualização do problema. Mas o que interessa, os dados que você utiliza são esses, tá certo? Eu não preciso escrever carta a carta do baralho, porque eu vou perder muito tempo, ok? Eu só preciso saber que o baralho tem 52 cartas, 26 são vermelhas, 26 são pretas, e que eu tenho de cada naipe só um tipo de carta. Então, só tenho um 8 de copas, um 8 de paus, um 8 de espadas e um 8 de ouros. Totalizam 4 cartas. E dessas 4 cartas que são 8, eu tenho só 2 que são vermelhas, tá certo? Então, agora vamos para a nossa fórmula. A probabilidade de A união com B é o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos a interseção, dividido pelo meu espaço amostral. Quantos elementos tem no A? Eu tenho 4. Quantos elementos tem em B, que são as cartas vermelhas? Eu tenho 26. Quantos elementos tem na interseção? 2. E tudo isso está dividido pelo meu espaço amostral, que é 52. 4 mais 26, 30.
30 menos 2, 28. Então, eu fiquei com 28 dividido por 52. Simplificando por 4, 28 dividido para 4, 7. 52 dividido para 4, 13. Então, a probabilidade de eu tirar um 8 ou tirar uma carta vermelha é de 7 sobre 13 avos, certo? Então, a probabilidade da união de dois eventos, ela é fácil de identificar no problema, porque vai vir esse conectivo ou entre os dois eventos. A fórmula, o que acrescentou? É que eu tenho que tirar os dois eventos e tirar o que tem de igual neles, que é a interseção. O resto é bem parecido com o que a gente fez na aula anterior, ao calcular a probabilidade de um evento, tá certo? Bom, agora é a hora de treinar o que nós estudamos. Eu peço que você faça a leitura das páginas indicadas do livro didático na aula de orientações e resolva em seu caderno as questões 50, 51 e 52 da página 266. Depois que você tentar resolver, caso tenha ficado alguma dúvida, você pode assistir a correção dessas questões no meu canal do YouTube, tá certo? Eu aguardo vocês na próxima aula. Um abraço.